Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais uma entrevista com pré-candidatos aqui na TV A Sua Voz. Muito obrigado a você que nos acompanha, você de Pinhalzinho e de toda a nossa região. Hoje nós estamos recebendo aqui o pré-candidato Marciano Mauro Pagliarini, que vai conversar com a gente a partir de agora. Tudo bem, Marciano? Seja bem-vindo. Marciano, que é de Nova Itaberaba, não falei antes aqui, mas é pré-candidato a prefeito de Nova Itaberaba. Seja bem-vindo, Marciano. Muito bem, muito obrigado pelo convite, Giba. É sempre uma satisfação muito grande poder estar aqui junto a vocês e também levando uma mensagem a todos os ouvintes de todos os cantos do nosso município e da região que possivelmente assistirão isso e fará uso desse espaço também para a tomada de decisão daqui mais alguns dias. Tá certo. Marciano, um breve resumo da sua história, da sua vida pessoal, da sua vida profissional, para quem não te conhece. Muito bem, Giba. Então, sou Marciano Mauro Pagliarini, sou nascido no município de Nova Erechim, onde trabalhei até os 20 anos na agricultura, né? Saí da agricultura por uma questão de que naquela época as coisas não estavam fáceis, era pouca terra para a gente trabalhar. Então, um dos dois, ou eu ou meu pai, deveria procurar um trabalho diferente para conseguir levar o sustento para casa. Então, tenho 47 anos de idade, estudei até o 8º ano empurrado pelo pai e a mãe, não gostava muito da brincadeira, né? E quando eu concluí o 8º ano, parei de estudar um ano, mas quando chegou agosto eu percebi que precisava voltar a estudar porque eu estava ficando fora das conversas dos amigos, os assuntos eram diferentes e eu vi que eu estava, como a gente disse, ficando para trás. E aí resolvi no outro ano voltar a estudar e a partir daí as coisas fluíram com uma naturalidade maior. Acabei o ensino médio em Nova Erechim, no ano de 96, 97 comecei a lecionar no município de Chapecó, o Colégio Geni Conel foi a minha primeira escola, depois Alessio Sela. E de lá para cá, ministrei aula até o ano de 22, né? Faculdade eu só iniciei em 98, fiz o curso de matemática. Até a ideia de dar aula, de ser professor, surgiu em função de dois colegas, em especial, menciono o Nelson e o Adriano, que sempre me incentivavam, diziam, não, tu tem potencial para isso, tu consegue repassar aquilo que tu faz aqui no dia a dia, e acho que tu vai ser um bom professor. Então, pensando nisso e também no ganho na época, eu resolvi ser professor. Prestei o vestibular em 98 na Faculdade de Palmas, FACEPAL na época. Fiquei em segundo lugar naquele vestibular. Em 4 anos concluí a faculdade. Fiz pós-graduação lá mesmo. E aí depois trabalhei em 99 e 2000, que 2000 foi o ano que casei, em Nova Itaberaba. Me efetivei no município de Guatambu e fui residir em Chapecó. E aí comecei a trabalhar nas escolas particulares também, junto com a efetivação no estado. Cheguei a trabalhar 72 aulas por semana. Né? Eram 77, né, por causa das aulas de ensino religioso, que tem 26, 26 e 25 eram. Cheguei a trabalhar 72 aulas por semana. Em 2005, eu voltei para Nova Itaberaba, de remoção, porque conhecia a cidade, tinha simpatizado com aquele povo, me identifiquei naquela cidade, mas continuei trabalhando nas escolas particulares. Em 2009 fui fazer mestrado de educação, fui fazer no Paraguai, pensando que uma lei de 2005 ficaria fácil de ser reconhecido pelo MEC, o diploma no Paraguai, de um curso feito no Paraguai, no Brasil. Não foi tão fácil assim. Em 2013, prestei o concurso para o mestrado na Universidade Federal, em Pato Branco, né, para o curso de matemática, né, onde fiquei de 333 na época, fiquei em 18º, recebi bolsa, inclusive, para fazer isso, e desse curso, 3 anos depois, concluímos em 3 pessoas sem reprovação, eu, a Adriana e a Kátia. Né? Depois teve mais 4 colegas que um pouquinho depois conseguiram concluir também. Estive à frente da escola estadual em Nova Itaberaba como diretor um certo tempo, depois líder comunitário e em 2016 recebi o convite de ser candidato a prefeito, onde logrei êxito e fui prefeito. Concorri à reeleição,
embora não era um desejo meu daquela época, mas entendi que não tinha completado um trabalho que tinha iniciado. Foram 2 anos e 8 meses de trabalho e veio a pandemia e barrou todo um trabalho que a gente tinha em mente de concluir. E após isso saí, reconheci a derrota e fui fazer o que eu sabia fazer, que era dar aula, mas com trabalhos daquilo que tinha aprendido na prefeitura, durante o tempo que estive como prefeito. E tive uma boa experiência aí, porque tive a oportunidade de conhecer no mínimo 120 municípios gaúchos, com realidades diferentes, com coisas que eu fiz que deram errado, que eles estavam fazendo, e coisas que eles estão fazendo que eu nunca imaginei ter a capacidade de poder fazer e é fácil de ser aplicado no nosso município. Conheci muitos municípios catarinenses e uma boa leva dos municípios do Paraná. Tudo isso porque a função que fui desempenhar trabalha diretamente com as prefeituras também, né? Então hoje sou leiloeiro público, né, do estado de Santa Catarina, do estado do Rio Grande do Sul e do estado do Paraná. Então tenho uma vida bem dinâmica no dia a dia nesses 3 estados. E surgiu agora de poucos dias para cá uma força maior para eu voltar a ser pré-candidato, ou ser candidato, no momento somos pré-candidato, a prefeito novamente desse município que a gente tanto gosta. Tá certo. Marciano, e qual que é a sua visão sobre política? Você já falou aí que teve esse conhecimento importante de um mandato aí, né? Mas queria que você aprofundasse um pouquinho mais qual a sua visão sobre política. Bem, política é algo que ela é apaixonante. E as pessoas dizem não gostar de política, mas elas deveriam amar política. Porque a vida delas é regrada pela política. Tudo que a gente faz é em função da política. Quando a gente passou a abastecer o carro hoje, percebeu diferença nos preços. A política leva a isso. Quando fomos comprar o gás de cozinha, aquela diferença de preço foi através de eventos políticos. Quando a gente estabelece metas para a vida da gente, para comprar casa ou carro, a gente depende da política. Então a gente devia ser inteirado dos acontecimentos políticos, participar da política para poder dar sua opinião sobre o que ela pode ou não pode ajustar na vida das pessoas e numa comunidade em geral. Muitas pessoas não gostam, e eu entendo isso, não gostam da política porque existe, às vezes, uma politicagem sobre a política. E isso é condenável na sua essência, né? E são fatos tão pequenos, tão melindrosos, que às vezes a gente nem percebe que acontece, mas acaba fazendo com que as pessoas passem a desgostar da política. Fato, assim, hipotético, por exemplo, quando um chefe faz pressão sobre um funcionário por causa de seu emprego ou da sua função, colocando sobre ele uma pressão que não deve ser feita. Se a pessoa está ali numa função determinada, é por merecimento. É porque a pessoa entendeu o projeto que existia por trás disso e conseguiu, através do seu estudo, estar naquela função. É uma forma de politicagem. Outros, os dizeres que não são verdadeiros, que provocam reações das pessoas, também é uma forma de politicagem que não serve para os dias de hoje. Mas política é algo fundamental na vida das pessoas. Tá certo. Pré-candidato Marciano Pagliarini, de Nova Itaberaba, hoje conversando com a gente. Tem 2 perguntas aqui que a gente pode fazer juntas aqui, Marciano. Por que ser prefeito e o que você pode apresentar de novo para o município de Nova Itaberaba? Bem, por que ser prefeito é algo que me pergunto muito, né? Primeiramente, acho que não é por um desejo meu. É por eu sentir uma vontade popular, claro que nunca é todos, nunca é 100% para nada, uma vontade do povo para que eu volte a ser prefeito. Claro que ser prefeito traz muitas coisas gratificantes e traz muitos desafios. E o ser humano é movido por desafios. Para mim é muito gratificante
estar transitando pela cidade e conseguir ver uma obra e eu saber, é assim, porque eu pensei desse jeito. Ou por algumas pessoas ter pensado desse jeito, passado para mim e eu ter comprado a ideia, né? É gratificante quando passo lá na escola da Bela Vista, saber que aquela escola de tempo integral não foi ideia minha, foi ideia de uma equipe que estava aí. Mas quando me passaram a ideia, eu comprei a ideia e aquela escola é referência para o estado inteiro, com visitas até de pessoas de outros estados para conhecer como é a realidade. Então é algo que veio, que quando fui prefeito tive a possibilidade de construir junto com a sociedade. Então nesse sentido é gratificante. Quando fala no que a gente pode contribuir, que é a outra parte da pergunta, bem, aí é uma questão que eu entendo o município como um todo. Nós não podemos ter ações pontuais. Ações pontuais, elas acabam resolvendo um problema e criando outro. O município deve ser pensado como um todo. E o todo precisa de infraestrutura. A infraestrutura que falo, seja nas condições de estradas, leis de incentivos para os nossos produtores, tanto rurais como da área industrial, condições de capacitação para a nossa população em geral, condições de moradia, condições que venham a nossas crianças agregar mais conhecimento na escola e poder ser diferente. Mas assim, no ramo, por exemplo, da infraestrutura. Cara, a infraestrutura da agricultura, ela precisa de estradas boas. E isso é uma ideia que a gente tem de implementar, é fazer rodovias principais de serem até terceirizada a manutenção, para que possa, com o nosso maquinário, que ele é pequeno até em certo ponto, atender bem as estradas menores, as propriedades rurais. A gente precisa também dar infraestrutura para que empresas venham se instalar no município. Mas, quando uma empresa, tu vai falar com uma empresa, e essa experiência eu tive no outro mandato, a primeira questão delas, mas tem mão de obra? E aí, temos pessoas que não têm emprego, tem pessoas que estão trabalhando fora do município, mas nós esbarramos num problema que a mão de obra que está sobrando no nosso município ainda assim é insuficiente. Veja, vou criar uma demanda que é por mão de obra, mas daí eu não tenho moradia. Então eu tenho que levar para o lado da moradia. Por isso nós temos que investir em programas de habitação. E essas habitações, elas têm que ser olhadas para um todo. Essas habitações, elas têm que ser de interesse social. O peso maior disso tem que ficar sobre o município. Mas tem que ficar olhando para a faixa 2 e a faixa 3, né? Então, a faixa 2 tem que já ser uma parceria entre morador, município e, quem sabe, órgãos numa parceria pública-privada. Quem sabe, Caixa Econômica ou um outro órgão. E também tem alguns lugares da cidade que eu vejo que tem loteamentos grandes, que as pessoas têm o seu terreno. Elas já têm a infraestrutura necessária. Por que a prefeitura gastar um valor alto para fazer um loteamento? Você pode incentivar construções das moradias daquelas pessoas que já têm o seu terreno lá. Então, quando nós tiver moradia, vai ter mais possibilidade de gente vir morar. Aí leva para outro problema. Essas pessoas têm criança, elas vão precisar da saúde. Então, quando tem criança, nós já temos uma escola exemplar lá no campo. Nós precisamos transformar a escola da cidade numa escola referência, aonde que penso eu que tem que ser mais voltada para a tecnologia. A tecnologia vai mover o mundo, né? Então, nós temos que gradativamente passar a ter a escola de tempo integral nos primeiros anos, depois do segundo ano, porque tudo de uma vez só a gente não vai ter perto. Então tem que ser gradual isso, dando uma condição para os nossos alunos melhorarem e ter um futuro melhor logo aí na frente.
Na área da saúde, eu não posso simplesmente ter mais pessoas e continuar do mesmo jeito. Então, eu acho que uma atitude bacana e é responsabilidade do município fazer a saúde básica tem que ser mantida. Mas nós temos que apoiar, por exemplo, entidades como a do Hospital de Nova Erechim, que há alguns anos atrás, há 8, 9 anos atrás, estava à beira de fechar. Todo mundo sabe disso. E com a parceria ali do município de Nova Erechim, do município de Águas Frias e do município de Nova Itaberaba, além de outros, mas com menor esforço, hoje tu visita aquela instituição, dá gosto de olhar para ela. Então eu vejo que é possível aportar mais recurso para a saúde dos nossos municípios, fortalecendo, por exemplo, uma entidade que até esteja aí do ladinho do nosso município. Porque tendo uma referência aí, vai facilitar o atendimento da nossa população. Temos também que olhar pela questão social, né? Com o aumento de população, teremos mais demanda social. E isso tem que ser olhado com atenção. Precisamos verificar a questão de segurança, embora que isso é dever do Estado. E está muito difícil de ter um efetivo maior, por exemplo. Mas isso a gente precisa sempre estar engajado, né? Essa questão de mais polícias não é agora o problema dessa administração que está. Lá no meu mandato também tinha. É geral a baixa do efetivo. Então a gente precisa lutar. Tem duas obras de infraestrutura que eu acho básicas, assim, o ligamento de Nova Itaberaba, Planalto Alegre, passando pela linha Barra do Cambuim a Bela Vista. Isso a gente precisa trabalhar com asfaltamento. Não digo que vamos conseguir ligar tudo, mas vamos andar bem para isso. Saindo da cidade e indo em direção à Barra do Cambuim, Bela Vista e quem sabe chegando em Planalto Alegre. Tem outro tópico que eu acho muito importante da estrutura e foi coisa que foi criada, não foi criada por criar, uma pasta do turismo. A pasta do turismo foi criada para criar rotas turísticas, mas através dessas rotas turísticas, para favorecer o ganho das pessoas que investirem nisso, conseguir até, através do Ministério do Turismo, obras de infraestrutura. E essa infraestrutura eu quero discutir com o prefeito de Coronel Freitas, nós, enquanto prefeito, Prefeitura de Planalto e Prefeitura de Águas de Chapecó. Porque existe uma estrada que margeia o rio Chapecó, pegando lá da ponte que vai a Quilombo até a ponte que divide São Carlos de Águas, que merece um olhar diferenciado, que ali do lado tem muita estrutura para o turismo, né? Então, é algo que tem que discutir junto ao governo do estado, quem sabe o governo estadual, o Ministério do Turismo, para botar uma infraestrutura diferente nessa região. E eu acho que o principal, que assim, um negócio que pretendo implantar, é unificar duas secretarias e criar uma outra. Eu pretendo unificar a Secretaria do DMR e Agricultura, trabalhando com um secretário, vou reduzir um secretário ali, e 2 diretores. Porque as máquinas que são necessárias são as mesmas, e há sempre uma disputa entre os secretários pelas mesmas. Quero acabar essa encrenca entre os secretários, que não é uma briga, mas é algo que eu vejo às vezes ruim. E quero criar uma secretaria do urbanismo e da indústria e comércio. Porque quando o município foi pensado lá atrás, a nossa população era quase na totalidade rural. Hoje nós temos mais gente trabalhando no perímetro urbano e dependendo das fábricas do que o rural. Que fique claro, a maior parte da renda é rural, mas a maior parte das pessoas trabalham na cidade. Então é isso que eu quero implantar de novo também na estrutura. Tá certo. Pré-candidato Marciano, aqui eu tinha a quinta pergunta, em sua visão, quais as áreas que precisam melhorar e receber investimentos? Tu abordou alguma coisa, mas é isso aí, né? Creio que seja isso aí. Pergunta número 6, o senhor é a favor ou contra a reeleição? Cara, eu sou contra. Eu acho que a reeleição faz com que haja uma acomodação natural no segundo mandato, né? Porque sabe que não vai ter uma terceira, né? Vai encerrar o que iniciou
e vai ficar relativamente por aí. Daí tu pode me dizer assim, mas você foi candidato à reeleição. Sim, eu fui candidato à reeleição porque eu não consegui cumprir 4 anos de trabalho de forma normal. Tivemos 1 ano e 4 meses que fomos impossibilitados de trabalhar, aonde que tinha recurso, mas não podia licitar, porque estávamos numa situação adversa. Então, nesse sentido. Mas concordo que os mandatos tenham que ser maiores também. Eu acho que 4 anos é pouco para se iniciar e acabar um trabalho. Tem uma corrente que diz da unificação das eleições. Tem pontos que sou favorável, tem pontos que sou contrário. Porque imagine o Marciano ou uma outra pessoa não tendo experiências entrando como vereador. O prefeito não tendo experiência entrando como prefeito. O deputado entrando junto, o governador junto, o senador e presidente, entra toda uma equipe nova em todos os escalões. O primeiro ano vai ser totalmente perdido, porque ninguém vai saber para onde correr. Então, quando há, em diferentes momentos, uma estrutura acaba se apoiando um pouquinho na outra. Embora que eu concordo que o gasto para se fazer uma eleição no país é muito elevado. Então, pensando nisso, era melhor que elas fossem unificadas. Mas isso é uma questão que tem que ser estudada, debatida, e acredito, como te disse, eu até falo, sendo, logrando êxito, primeiro tem que ser candidato de fato, que somos pré-candidatos, a convenção tem que aprovar isso. Em sendo eleito, não pretendo ir à reeleição no próximo mandato. Pretendo passar a bola para frente. Claro que isso vai muito das pessoas demonstrarem boa vontade e interesse para a função. Marciano, qual que é o seu principal diferencial que dá para falar aí para quem nos acompanha? Giba, eu sempre fui um cara que teve muita maleabilidade, né? Eu acredito sempre ter sido um bom ouvinte, ter um bom tempo de reação para os fatos, ter uma capacidade de discutir com os entes e ter a capacidade de me posicionar quanto a qualquer evento, né? Então, eu acho que eu tenho essa capacidade de lidar bem com as adversidades, de me moldar de forma até rápida com os adventos estranhos que a gente tem. E eu tive sempre comigo a habilidade de não precisar dar os méritos para mim. Se um companheiro consegue um mérito, eu vou colocar, eu faço o nome. Eu boto o nome na pessoa e diz, foi fulano de tal que conseguiu isso. Então eu acho que isso faz com que as pessoas que trabalhem comigo sempre se sintam valorizadas. Muito bem. E qual que é a sua opinião sobre a atual polarização política, em nível federal aí, né? Olha, Giba, não é só federal, né? Na conjuntura que a gente vê, se a gente parar para assistir a televisão, ou ouvir rádio, ou uma mídia, né? A polarização é mundial, né? Ela, às vezes, é municipal, acredito que não seja tanto, mas existe também no município alguma coisinha. No estado, na América Latina, tem fatos aí que a gente acompanha, né? Os Estados Unidos agora estão vendo uma coisa, mas eu acho que isso não é benéfico para a população. De forma alguma vem a ser benéfico, porque ficam 2 extremos brigando entre eles, e aqui no meio a massa, o povo, sofrendo devido às intrigas dos extremos. Então, tem coisas muito boas da extrema direita, tem coisas muito boas da extrema esquerda. Mas tudo na sua forma de ser mediado. Né? Tem que saber aproveitar o que está de um lado e do outro. Mas acredito que o consenso seria a melhor forma para a população, enfim, para nós gerar mais emprego, para nós ter mais confiabilidade nos nossos governantes. Em um possível novo mandato, prefeito pré-candidato Marciano, como o senhor irá lidar com a oposição? Uma pergunta interessante, né? Porque
Eu vim do mandato onde eu tinha 2 vereadores e tinha 7 contrários, né? Consegui lidar, acredito que bem, justamente por aquilo que te falei antes. Pela capacidade de dialogar, de valorizar tudo que as pessoas conseguem. Um prefeito, vejo que ele vai ser um bom prefeito se souber lidar bem com a oposição, seja ela do tamanho que for. Um prefeito sem oposição, ele está fardado a cometer erros e ninguém criticar. Então, aonde existe crítica, tu tem que ter a capacidade de dar uma olhadinha e ver que pode ser que a crítica é só por ser uma crítica, para te atrapalhar. Mas a crítica tem muitas vezes que ela é benéfica. Então, assim, eu sempre procurei, quando algum adversário conseguia algum recurso ou tinha um projeto interessante, ouvir e depositar os créditos nele. E isso também, Giba, é uma coisa que não funciona só com o adversário. Funciona com o companheiro. A pessoa tem que ser humilde para reconhecer que quando o vice-prefeito meu consegue algo de bom, cara, tem que mostrar disso. Ó, o Giba aqui foi o responsável por essa ação, por esse programa. Ah, o presidente de partido que está na oposição vai conseguir alguma coisa de bom para o município, mas tem que ter humildade de dizer, ó, aquela pessoa fez tal ação que vai beneficiar a vida de você lá, de você, habitante desse município. Então, tem que fazer isso, tem que ter a hombridade de reconhecer o trabalho de companheiros e dos adversários também. A gente está de passagem no mandato. A população vai ficar no município e ela vai colher os frutos daquilo que a gente fizer, das ações que a gente tiver. Então, mesmo sendo oposição, tem que trabalhar junto. Para fechar, Marciano, deixa um recado aí para as pessoas da comunidade de Nova Itaberaba como um pré-candidato a prefeito. Muito bem. Então, você ouvinte, você que está nos assistindo também, daqui uns dias vai estar em suas mãos o destino do nosso município por mais 4 anos. E vocês devem parar, refletir e decidir qual das opções que vão ser ofertadas a vocês acham que é a mais viável para a vida, não só sua, mas dos seus filhos, dos seus netos. Nós temos que pensar o município não só para o momento, mas temos que pensar o município a longo prazo. Porque é aqui que as pessoas moram, é aqui que as pessoas vão continuar morando, vão fazer seus investimentos e querem apresentar essa cidade para todos que venham um dia nos visitar ou que possam estar transitando para o nosso município. E você vai ser o responsável por decidir isso. Ninguém mais. Obrigado, prefeito pré-candidato Marciano, pela sua participação aqui. E assim a gente encerra mais uma entrevista aqui dos pré-candidatos da região. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia e até a próxima.